pessoal, tudo bem? Semana dos livros sagrados das grandes religiões do mundo. Não vim aqui falar sobre as religiões, vim aqui falar sobre os livros sagrados das religiões. Para a gente ter um pouco mais de conhecimento e de repente ter até um pouco mais de contato com esses livros, né? Então, mas para começar bem, vamos falar sobre o que são livros sagrados. Livros sagrados são livros escritos por inspiração divina que definem as crenças, tá? Há uma definição, há uma organização, há uma estruturação para que o crente, o ser humano que vive aquela religião, ele tenha então um norte a partir de um ou mais livros dentro da sua estrutura. Lembrando, há religiões que têm o livro sagrado e os livros de doutrina, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, tá? Mas hoje vamos falar do livro sagrado. Esses livros sagrados, eles fazem parte da tradição, tá? E ele ilumina a vida das pessoas, tá? É uma busca espiritual. O humano que busca o sagrado. Sempre há uma busca pelo algo sagrado. Ah, mas e o ateu, professor? Não, mas hoje nós estamos falando das religiões e dos livros das religiões. Então há uma busca pelo que é sagrado, tá? Pelo aquilo que nos toca o coração, que nos faz levantar de manhã cedo, que nos faz buscar os nossos sonhos, que nos faz sair do lugar, que nos faz acreditar que há um futuro melhor todos os dias. A religião faz isso conosco, já é comprovado cientificamente, tá? Começamos por quem? Começamos pelo cristianismo, tá? O cristianismo, ele tem um livro sagrado, a Bíblia. Todo mundo sabe disso, tá? Por quê? Porque todo mundo viu uma Bíblia, comprou uma Bíblia, tem uma Bíblia em casa, ouviu uma passagem bíblica, enfim. Viu um filme que veio das passagens bíblicas, então, enfim. Nós temos contato com a Bíblia, mas não necessariamente precisamos ser cristãos do cristianismo católico, né? Cristãos de outras religiões. Cristão, apenas para deixar esclarecido, é quem, em todas as religiões, que creem no Cristo. Cristão. Aqui eu falo do cristianismo ou catolicismo, tá? O catolicismo, ou ortodoxo também, né? A divisão dos reinos, da época dos reinos, né? Mas o catolicismo, o cristianismo que apresenta a Bíblia como seu livro sagrado. Bueno, a Bíblia, falando mais ou menos historicamente, pelo que a arqueologia pôde nos apresentar até hoje, foi escrita por cerca de 40 homens durante um período de aproximadamente 1.600 anos. Nossa, por que tanto tempo, professora? Porque nós estamos falando por várias fases da história dentro de um mesmo livro, tá? Então, tem do Gênesis, que foi lá em 1445 a.C., e o último Apocalipse em 90, 96 depois de Cristo, tá? Originalmente escrito em 3 idiomas, hebraico, aramaico e grego, tá? E aí depois vem as traduções, que nos dá a possibilidade de hoje ler a Bíblia em português brasileiro, tá? Se divide a Bíblia em duas grandes partes, Antigo Testamento e Novo Testamento. O Antigo Testamento, tá? Ele é a parte da história mais concisa que começa com a criação do mundo, lá em Gênesis, e vem com a evolução da humanidade dentro do aspecto religioso, tá? Que caminha. Ali nós encontramos personagens que a gente ouviu falar, situações como a Arca de Noé, as 12 tábuas dos 10 mandamentos, as 2 tábuas dos 10 mandamentos, desculpa, questão de Moisés, o Mar Vermelho se abriu para o povo passar, são passagens que a gente tem conhecimento sem necessariamente ter lido a Bíblia. Os Salmos, que são um livro de grande valor, temos os provérbios, temos os profetas, temos os reis, temos leis, temos histórias, temos guerras, temos territórios sendo devastados, temos a ira de Deus no Antigo Testamento, temos a ira de Deus que dá o seu juízo e o seu norte para o povo que está se organizando, né? Se preparando. O cânon dessa lei, os cânons são os livros sagrados, o cânon é de Alexandrino, tá? Ou da versão dos 70. O que é a versão dos 70, né? São 70 rabinos que transcreveram a Bíblia em 72 dias, né? De 70 a 72 rabinos. Eles completaram a tradução, então, em suas tribos em 72 dias e ficou, então, a versão dos 70. Tá? A gente estuda isso quando a gente vai estudar mais profundamente a Escritura Sagrada. Esses livros, eles vêm, né, então, trazendo uma história de salvação
à espera de um Salvador, que aparece no Novo Testamento. O Novo Testamento se inaugura com uma novidade, que é Jesus Cristo. Tá? Então ele separa esses dois testamentos e aí o Novo Testamento já vem com os 4 evangelhos, que teoricamente são mais conhecidos, com os Atos dos Apóstolos, com o Apocalipse, né, que é o último livro da Bíblia. E ali tem os feitos de Jesus, as histórias, os milagres, todos os acontecimentos, a questão da Via Crucis, toda essa parte ela vem no Novo Testamento, nos 4 evangelhos, depois tem as cartas dos apóstolos, e aí já é uma renovada, a religião, a história da humanidade, do povo hebreu, povo judeu, mas povo hebreu, ele se renova com a vinda de Jesus Cristo e todos os seus ensinamentos que nós temos bastante conhecimento. Se tu fores à missa por um ano inteiro, todos os domingos, tu has de ler uma boa parte da missa, da Bíblia, porque tu escuta as leituras dentro da estrutura da missa, como rito. Ela tem a primeira leitura, o salmo de meditação, a segunda leitura e o evangelho. São textos bíblicos do Antigo, do Novo Testamento, dos Salmos e do próprio Evangelho, né, dos 4 Evangelhos, que é o início do Novo Testamento. Essa leitura que tu faz, tu não faz, né? Tu escuta a palavra. Então tu escutas a palavra e acaba passando por vários períodos da Bíblia e tendo um pouco mais de conhecimento. Indo à missa, indo a um culto, indo a alguma celebração que utilize a Bíblia como seu livro sagrado. Então, religiões cristãs, elas apresentam a Bíblia. Temos algumas versões diferenciadas por conta de alguns livros que não fazem parte da estrutura, beleza, mas todos usam a Bíblia como livro sagrado e como direcionamento da fé, certo? Amanhã nós seguimos com o islamismo, certo? Valeu! Não é da conta de ninguém, seu filho de conta, não é da conta de ninguém.